dia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Estela Mares, a sua fisioterapeuta do momento, e hoje eu estou aqui com a minha amiga Alessandra, ela que é fisioterapeuta pélvica e vai desvendar algumas questões, explicar para você como funciona a fisioterapia pélvica. Boa tarde, Lê. Boa tarde. Então vamos lá. O que é fisioterapia pélvica? Bom, a fisioterapia pélvica é uma área de atuação, da fisioterapia, onde a gente trabalha a reabilitação e também trabalhamos com a prevenção de doenças e disfunções pélvicas. Certo. Quem pode fazer? Homens, crianças, idosos, todo mundo pode fazer fisioterapia pélvica desde que não tenha uma contraindicação médica. Entendi. E no caso de gestante, qual a idade gestacional seria adequada para a gestante começar a ir lá? E no caso também, ela precisa de uma indicação médica ou você mesmo pode avaliar e ela já pode iniciar esse contato? Bom, elas podem iniciar em qualquer idade gestacional. E a fisioterapia pélvica, ela pode ser realizada para quem tanto tem o desejo do parto normal, como também que é o parto vaginal, ou o parto cesáreo. Elas podem iniciar em qualquer idade gestacional. Normalmente, a gente gosta de ter um vínculo, um elo, uma conversa com um médico obstetra que faz acompanhamento. Então, a gente sempre pede também uma orientação, se o obstetra está ciente que essa paciente está vindo para realizar a fisioterapia pélvica, e a partir disso, ela pode iniciar tranquilamente. Legal. Então, vamos setorizar agora. O que ela trata em homens, idosos, mulheres, crianças? O que você quer começar? É que, na verdade, assim, como nós trabalhamos com disfunções, dentro da reabilitação das disfunções pélvicas, então nós observamos como que está o desempenho da musculatura pélvica. Quais são as queixas principais? As incontinências urinárias, incontinências evacuatórias, também tem a constipação, tem as pessoas que têm dificuldade de fazer uma urina, de estar urinando, elas têm queixa de que não conseguem relaxar, sentar para poder relaxar e fazer o xixi. Tem as queixas também de hemorroidas, fissuras anais, vaginais e penianas. Isso daí, na verdade, engloba todo o grupo, homens, mulheres, idosos. Em crianças é muito comum a enurese noturna. Então, é procurado, agora vem crescendo a procura, os pediatras têm indicado cada vez mais, está procurando a fisioterapia pélvica, mas todos podem estar realizando dentro dessas disfunções. Normalmente, a gente também trata as disfunções sexuais, que são dores na relação sexual, tanto as mulheres como os homens também. Os homens, no caso, ejaculação precoce, disfunção erétil, dores pubianas. As mulheres, no caso, dificuldade de atingir o orgasmo ou ausência desse orgasmo, dificuldade para relaxar essa musculatura, de lubrificação também. A gente trabalha toda a parte sensorial dessa musculatura. Você falou aí da enurese noturna, Explica melhor, assim, como que você iria trabalhar com uma criança, o que seria isso para o nosso público, com nossas palavrinhas também? As pessoas têm muitas dúvidas porque é muito divulgado. É um trabalho que a gente faz dentro do canal vaginal. Na verdade, a gente faz uma avaliação desse canal, da estrutura pélvica, mas pensando no assoalho pélvico. Quando é uma mulher que chega até nós, que ela tem uma queixa sexual, por exemplo, ou até mesmo urinária, nós fazemos uma avaliação no canal, na região interna. E aí fica aquela dúvida, E como será que é com as crianças? Existem alguns equipamentos dentro da fisioterapia pélvica que são muito sofisticados e nós conseguimos fazer um tratamento por fora, Porque o que é enurese noturna? É quando a criança, ela faz o xixi, recorrendo durante a noite, e ela não tem controle, ela não consegue segurar esse xixi. E às vezes a mãe já liga, entrando em contato e perguntando como que é feito esse trabalho, com as crianças, não é nada invasivo. E não é nada invasivo. É tudo por fora, Inclusive nas mulheres também que são virgens, que a gente denomina virgens, mas são mulheres que nunca tiveram relação sexual. Também é feito um trabalho externo, fora, que não é invasivo, fora do canal vaginal.
Então, você estava falando aí dos aparelhos, que existem vários aparelhos sofisticados. Então, se eu tenho uma paciente, uma pessoa que está com muita vergonha de chegar para começar esse tratamento, porque hoje em dia ainda existe muito tabu, né? Sim. Principalmente com essa questão da fisioterapia pélvica. E então, você tem o tratamento que não é invasivo, o tratamento que é invasivo, o tratamento que utiliza aparelho, o tratamento que você Isso. só acompanha. Como que seria, mais ou menos, para a gente entender? Na verdade, assim, tudo parte de uma boa avaliação. A partir dessa avaliação, o principal objetivo é manter a integridade do paciente de acordo com a condição dele. Então, por exemplo, se é uma pessoa que nunca teve relação, né, nunca teve uma penetração, no caso, né, das mulheres, nunca teve uma penetração no ato sexual, vamos já englobar as crianças aí, a gente vai fazer um trabalho que não seja invasivo. E aí tem todo um trabalho que envolve o alinhamento ou desalinhamento desse quadril. As pessoas acham que quando elas vão na sessão da fisioterapia pélvica, elas pensam assim que vai ficar o tempo todo sem roupa, vai mexer o tempo todo na sessão da região íntima, mas não. A gente precisa lembrar que o nosso corpo, ele é único, né? Tudo nele é interligado. Então, eu preciso sempre estar analisando como que é, por exemplo, uma marcha de uma criança, né, o caminhado dessa criança. Preciso avaliar o alinhamento e desnivelamento se tem o desnivelamento desse quadril, como que é a percepção dessa criança em relação a essa parte do corpo dela. Claro, não é tudo assim respeitoso, né, de nenhuma forma, porque como a gente fala, é muito cultural nosso, né, falar da região íntima, traz muito aquele conceito assim da sexualidade, né? Traz esse conceito a nós, mas não é nada disso. A gente precisa sempre ver, assim, o principal de tudo, ver a postura, ver a coordenação dessa criança, ver o nível de força, ver o equilíbrio dessa criança também, assim como também nas pessoas adultas, né? Homens e mulheres, idosos, isso também faz parte do trabalho da fisioterapia pélvica. Ou seja, nem sempre a pessoa fica lá, a gente fica mexendo na região íntima. Tem todo um trabalho postural que a gente precisa também trabalhar com esse paciente. Entendi. E no caso, se você falou também aí que trata fissuras, hemorroidas, Isso. né? Então, a parte masculina, os homens, eles estão buscando mais também a parte da fisioterapia. Tem buscado porque o que acontece, né? Por exemplo, vou deixar só um exemplo aqui para vocês. A hemorroida, ela é, por exemplo, uma sobrecarga que muitas vezes está gerando naquele local. Pode ser uma hiperatividade muscular, né, uma musculatura tensa, né, na região. Muitas pessoas já procuram direto o urologista e logo já é indicada a cirurgia. Mas o ideal é fazer a avaliação para que a gente observe, para a gente analisar e ter o diagnóstico fisioterapêutico, para a gente liberar essa musculatura. E aí os homens têm procurado mais com isso. Né? Não só a questão da hemorroida, mas a fissura, a dificuldade para evacuar, né? Só da pessoa chegar e falar, olha, eu tenho que sentar e fazer muita força para evacuar. Isso já significa que ela está com uma disfunção nessa musculatura. Porque o certo é a gente sentar e evacuar, né? Relaxadamente. Mas se a pessoa está fazendo força, esse comportamento fisiológico, né, na verdade, ele está errado. A gente precisa procurar ajuda e entender o que está acontecendo no assoalho pélvico. Algo de errado não está certo, gente. Então, a gente vai precisar de uma fisioterapeuta pélvica para avaliar direitinho o que está acontecendo ali nessa região. E aí, então, a gente vai lá para as gestantes de novo, né? Que é nosso foco aqui. E qual a importância, então, no pré-parto? A mulher, todo mundo fala, precisa fazer isso, atividade, isso, aquilo. Mas a fisioterapia pélvica, o que ela vai ajudar ali antes do parto? Na verdade, é assim, a gente precisa pensar em tudo que envolve, né, a questão do parto. Não só apenas parto cesárea, mas também parto vaginal. O que acontece? Muitas mulheres têm medo, receio, né, do momento do parto. O que sempre eu explico para elas? O nosso corpo, ele vai ocorrer uma mudança que é normal em todas as gestantes, né? Vai aumentar o bumbum, por exemplo, a nossa lombar vai escorregar para frente, né, porque a barriga vai repuxar. Esse comportamento da nossa postura já vai gerar uma tensão no assoalho pélvico e que já pode ocasionar numa disfunção. Essa mulher pode apresentar escape de urina durante a gestação,
Pode ser até no depois, pode ser que ela não apresenta durante a gestação, pode ser que ela apresente depois que ela ganhar o bebê. Ela pode ter um problema urinário, um problema evacuatório, pode desenvolver algum problema sexual também. Então, quando a gente fala da fisioterapia para o processo aí da gestação, né, durante o período da gestação, muitas pessoas acreditam que está ligado ao preparo para o parto. Mas não é somente isso. Tem sim, né, quando a mulher tem o desejo, que ela já chega falando, olha, eu quero sim o parto normal, nós vamos canalizar todo esse trabalho da fisioterapia pélvica para o parto normal. Mas, quando essa mulher fala, olha, não, eu só quero para prevenir doenças, né, prevenir as disfunções pélvicas, a gente vai ter que trabalhar com essa mulher. Então, assim, a fisioterapia pélvica ela é importante no parto cesáreo ou para quem tem o desejo do parto normal, já para prevenir as disfunções. E tem muitas mulheres que tem parto cesáreo e que aí daí 6 meses entra em contato. Olha, Alessandra, eu estou tendo escape de urina. Alessandra, olha, eu estou tendo problema para fazer cocô. Ou comecei com uma dor na relação sexual. Então, a fisioterapia ela já trabalha com essa disfunção. Aliás, com essa prevenção, né? Lembrando que o assoalho pélvico, que fica lá na nossa região, nossa região íntima, ele tem a função de segurar o xixi, o cocô e também participa da função sexual. E conforme o bebê vai crescendo, vai ganhando peso, porque não é apenas o bebê, é o líquido amniótico, é a placenta, tudo isso gera uma sobrecarga. Quem já passou pela experiência da gestação sabe até, né, o que eu vou dizer aqui, por exemplo, a vulva, ela vai aumentando de tamanho, porque gera uma pressão em cima dela. Então, por isso a importância. Porque nós não estamos pensando apenas no momento do parto, nós estamos pensando em prevenir disfunções pélvicas. Então, o ideal seria a mulher chegar para você e falar que quer fazer uma fisioterapia preventiva. Não? Na verdade, nem todo mundo conhece esse nome, né, preventivo. Mas parte muito da orientação médica também. Uhum. Às vezes os médicos, eu tenho várias pacientes que têm o desejo do parto cesárea, que têm medo do parto, né, vaginal, aí parto normal. Elas têm medo por causa da dor, que é uma coisa que eu trabalho muito com elas, né, sobre isso. Mas a indicação médica vem independente da via de parto, já pensando em deixar uma qualidade de vida pélvica para essa mulher após o parto. Afinal de contas, a nossa vida não para quando chega um bebê, né? Então, a gente quer sim fazer xixi tranquilamente, a gente quer sim evacuar, sentar e poder fazer cocô tranquilamente. E também a gente quer poder namorar, né? Assim, ter relação sexual sem dor e facilitar isso para nós também. Então, vamos desvendar um mito aí. A fisioterapia pélvica, ela vai diminuir essa dor na hora do parto? Na hora que está passando o neném ali, que a mulher já está ali, não está aguentando mais, ela está querendo tirar a gente, o médico, a fisioterapeuta que está do lado e todo mundo, eu não quero mais, eu quero cesárea, tira esse neném daqui. Vai ajudar diminuir essa dor? Na verdade, é assim, eu falo muito com elas a orientação sobre a dor. A dor, ela faz parte desse processo. Claro, algumas pessoas sentem muitas dores, outras sentem menos, né? Cada um tem o seu limiar de dor. Porém, o que acontece? O que a fisioterapia pélvica realiza é um trabalho para facilitar o seu trabalho de parto. Para que você não vá, né, às gestantes, essa conversa é diretamente para as gestantes, né? Para que você, gestante, não vá para o seu parto pensando em ficar lá 12 horas, né? Porque a maioria das literaturas trazem aí que são 12, 15 horas de trabalho de parto, né? Claro que tem outras histórias de ter partos que já tiveram mais tempo de trabalho de parto. Porém, a grande maioria da literatura traz esse tempo. Então, o que a fisioterapia pélvica faz é ensinar um caminho. Por quê? Porque conforme movimentos pélvicos, a gente facilita ou não a descida do bebê. E muitas mulheres chegam e falam assim, olha, Alessandra, eu não tive parto normal porque eu não tive dilatação. Mas a dilatação, ela também está envolvida com a mobilidade pélvica dessa mulher. Então, por exemplo, se ela tem um bom trabalho de fisioterapia pélvica, ela sabe conduzir ali, ela entende, ela tem uma percepção do seu quadril, da sua pelve, e ela tem esse domínio, eu sempre falo isso para elas, toda mulher tem o poder de conseguir dominar o seu parto, né?
Então, assim, se ela tem essa percepção, olha, como que eu posso entender em que fase de descida está meu bebê? Qual que é o movimento que eu posso fazer se o meu bebê está no alto? Se o meu bebê está no meio do meu quadril, no meio da minha pelve? E se o bebê estiver embaixo? Que tipo de exercício que eu faço? Que movimentos respiratórios eu posso fazer? Devo ou não executar a força? Então, tudo isso a fisioterapia pélvica ensina para essa mulher, né? Claro, a paciente não vai chegar lá na maternidade, ela não vai desfazer da equipe porque ela tem o conhecimento como fisioterapeuta pélvica. Não é isso, tá? Muito pelo contrário. Conforme for tendo os toques, né, que a equipe vai fazendo, ela vai em conversa, olha, como que tá? O bebê tá mais no alto, tá mais tá no meio da pelve, tá um pouquinho mais embaixo. Então, nesses determinados momentos, ela vai saber como conduzir, por exemplo, a respiração, qual o exercício certo que ela tem que fazer para o seu quadril. Eu gosto muito de envolver os maridos, né, os parceiros que vêm, né? Não só os parceiros, mas, por exemplo, já aconteceu de, por exemplo, a sogra acompanhar o parto, a mãe acompanhar o parto. Então, eu gosto muito de ter, por exemplo, eu sempre faço a sessão de trabalho de parto, né? E eu gosto muito de envolver quem vai com essa mulher para a maternidade. Eu gosto de instruir, por quê? Porque às vezes a dor, a mulher pode, nessa gestante, ela pode dar uma perdida no raciocínio. E aí aquela pessoa que está ali com ela, que talvez vai pensar um pouco mais, assim, racionalmente, né? Vai estar concentrada ali no momento, vai falar, olha, se concentra, pensa na respiração, como que está sendo essa dor que você está sentindo, tenta sentir o seu quadril, que é essa percepção que a gente trabalha na fisioterapia pélvica, ter a percepção do seu quadril e saber o que movimento fazer na sala de parto. Então, basicamente, a fisioterapia pélvica, ela vai ajudar a alinhar um quadril, mobilizar um quadril, fazer fortalecimento, alinhamento, mobilidade, através dos exercícios. Exato. E que você vai auxiliar essa gestante e o acompanhante para saber onde que está e que momento faz a força. Né? Isso, assim, a gente não vai transformar porque hoje a informação esse acompanhante no fisioterapeuta. Mas eu digo assim, a gente não quer de forma alguma que essa família vá de contra a equipe, porque hoje a informação está chegando muito rápido, né? Então as mulheres já vão para o parto sabendo muita coisa, né? Elas vão sabendo coisas que, por exemplo, tenho um filho da idade de 5 anos, coisas que eu não sabia. Né? Então hoje elas já vão muito bem informadas, não só elas, a família também vai muito bem informada. E da mesma forma que tem a informação boa, tem as informações ruins, informações cruzadas, que o certo é você focar no profissional e seguir. O mais importante também é que esse profissional tenha um vínculo e um elo com esse obstetra, para que eles possam estar se conversando e estarem sincronizados para assistência para essa gestante. Legal. Então, você disse que quem vai fazer cesárea também pode fazer, deve fazer. E eu também esqueci até de comentar sobre a laceração do períneo, que a gente trabalha, né, pensando aí em prevenir, né? A gente quer trazer uma consciência para esse períneo, né? Eu sempre uso essa frase, né, para elas, desse períneo entender que vai passar um bebê ali, mas que depois ele vai voltar ao normal. Olê, e a gente estava falando da cesárea, do parto normal e tudo mais, e a fisioterapia pélvica, então, ela previne a laceração do períneo? Onde como fica, o que acontece ali? A laceração do períneo, ela pode ser que ela aconteça, né, assim, durante o processo do trabalho de parto. Claro, a gente precisa ensinar essa mulher o direcionamento, a gente tem que dar um direcionamento para ela, né? Hoje, por exemplo, a gente já ensina respiração, e o momento de fazer a força, né? Quando necessário, porque nem sempre é necessário fazer a força, mas quando necessário, tem um momento exato, né? E o que a fisioterapia pélvica faz? Porque o bebê vai passar por aqui, pelo canal vaginal, né? E aí a gente trabalha, justamente, a gente tenta trabalhar a consciência dessa região, a vascularização, melhorar a vascularização, liberar as tensões para que esse períneo possa distender. Ele precisa entender que vai passar um bebê ali e que depois ele vai voltar ao normal. Só que todo esse processo é a fisioterapia pélvica que faz o recrutamento dessa musculatura, né? Eu gosto muito também de envolver os maridos. Em determinado momento, eu peço para o marido ir na sessão, né?
E aí eu ensino para eles a massagem perineal que precisa ser feita. Normalmente eu faço no consultório e aí a gente pede um auxílio, né, para que essa gestante possa estar melhor, tendo uma assistência bem melhor. Então, nessa região é onde vai acontecer as lacerações, a hora que o bebê passa. Então, nós ensinamos essa mulher como prevenir, né? Laceração é machucar mesmo. É como se rasgasse o músculo, né? Diferente da epísio. A epísio é quando precisa ser cortar, né? O médico chega e precisa cortar. Agora, a laceração é quando acontece de forma natural. Então, a gente trabalha na fisioterapia pélvica para evitar que aconteça isso. Porém, se acontecer, esse períneo, ele vai ter uma recuperação melhor do que uma pessoa que não fez a fisioterapia pélvica. Entendeu? Essa mulher, ela vai saber como conduzir. Claro, eu tento, sempre quando a paciente tem as que não sofrem nenhum tipo de laceração, e quando acontece, às vezes é uma laceração muito superficial, e aí eu vou orientando elas, né? Eu também trabalho com laser, então já faço a sessão, né, para poder acelerar o processo de cicatrização, mas todas que até hoje tiveram, né, assim, tive poucas que tiveram laceração, mas as que tiveram uma boa recuperação do períneo. Muito legal. E gostaram da anatomia? Então, Lê, como a gente chegou nessa parte do períneo, lá embaixo, dos músculos, eu queria que você falasse para nós, a fisioterapia pélvica, ela é diferente do pompoarismo? Qual é a diferença? É só uma ginástica de aperta e solta? Tem muita coisa aí na internet? Como que funciona? O pompoarismo, assim, existe muito essa confusão, né, na cabeça das pessoas. O pompoarismo, ele é uma técnica milenar, né, assim, muito lá da parte do Oriente, né, que a gente fala, que é uma cultura deles estarem, porém é uma técnica muito voltada para a parte sexual, para o desempenho sexual, né, porque é cultural lá, né, daquele povo, trabalhar essa questão aí do pompoarismo voltado para isso. A fisioterapia pélvica, nós trabalhamos com prevenção. A fisioterapia pélvica, ela vai muito além do pompoarismo. Porque a gente trabalha a consciência perineal, a gente trabalha o relaxamento dessa estrutura, né? O pompoarismo é muito a questão do contrai, solta, contrai, solta. Mas na fisioterapia a gente precisa identificar, a gente tenta identificar onde está tendo disfunção, né? A grande maioria das pessoas, né, na verdade, assim, acho que todo mundo que até hoje já fez avaliação, tem uma alteraçãozinha ou outra de quadril, isso já gera uma tensão mais de um lado ou do outro desse assoalho pélvico. Mas o pompoarismo, a diferença dele para a fisioterapia, eu posso até usar alguns recursos do pompoarismo como um método de tratamento. Eu posso até utilizar, porém não é meu objetivo e meu foco principal, porque eu preciso que essa mulher tenha muita consciência e tratar a disfunção que ela estiver apresentando. Entendi. Entendeu? Muito obrigada, então. E aí, você sabia de tudo isso sobre a fisioterapia pélvica? Obrigada, Lê. Eu que agradeço. Queria agradecer pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Ter esclarecido muitas dúvidas. Ela vai ser chamada de novo aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Aperte o sininho. Beijo. Tchau. Tchau.